Boa noite, pessoal. Boa noite, professor. Eu me chamo Pedro e eu e o Luiz a gente vai falar um pouco sobre as instrumentações de caracterização. Começando pela mais simples, a gente tem o ponto de ebulição, que, como o próprio nome diz, consiste em encontrar o ponto de ebulição do composto. Essa técnica ela começa pelo preparo do aparato que irá receber a amostra. Deve-se acoplar um tubo de ensaio a um termômetro de modo que o lado fechado do tubo fique nivelado ao êmbolo do termômetro. Em seguida, se insere um volume X do composto em questão e, junto disso, um capilar com a abertura voltada para baixo. Feito isso, a gente pode iniciar o aquecimento com o auxílio de um tubo de Celli, que servirá para manter a temperatura do meio, que é um banho de óleo ou um banho de glicerina, homogênea. Com o aquecimento em andamento, a gente vai notar um fluxo quase que linear de bolhas saindo do capilar. E é nesse momento que a gente para o aquecimento, a gente desliga o bico de Bunsen. E assim que o fluxo parar e o líquido entrar no capilar, a gente registra essa temperatura. E com essa temperatura anotada, né, a gente parte para a literatura. Partindo para uma instrumentação um pouco mais sofisticada, a gente tem a cromatografia, que ela pode ser acoplada a um detector de massas. Essa técnica, ela de maneira breve, nos permite separar os compostos um a um que estiverem presentes na amostra. E nisso de separar, a gente consegue identificar e quantificar o que é que tem na amostra por meio da cromatografia. Bom, com o processo do cromatógrafo terminado, ou seja, depois que a amostra percorrer todo o percurso de se juntar ao solvente, seria a fase móvel, passar pela coluna, que é a fase estacionária, e sair da coluna para assim poder ser detectado pelo detector, a gente vai obter um cromatograma, né? No cromatograma, a gente vai identificar picos em tempos específicos de retenção. E com esses tempos, a gente parte para a literatura e conseguimos assim atribuir nome e até mesmo quantidade para os compostos identificados. A espectroscopia de infravermelho é uma possível técnica para caracterizar ésteres. Ela se baseia nos diferentes modos de rotação e vibração das moléculas, que emitem radiação na região do infravermelho. Essa radiação emitida é detectada por materiais ópticos, como vidro e quartzo, que então passa para um sistema computacional que mede a variação de energia rotacional das moléculas. Por fim, um software analisa os dados obtidos e aplica eles à transformata de Fourier, e assim gera-se um espectro de transmitância por comprimento de onda. A partir do espectro do acetato de etila, encontrado na literatura, podemos interpretá-lo relacionando seu sinal de transmitância com os valores de seu comprimento de onda, o qual cada pico de transmitância representa a vibração de um tipo de ligação da molécula, e comparando estes valores com os encontrados na literatura, interpreta-se que, possivelmente, a banda na faixa de 2.950 cm a menos 1 diz respeito a ligações de carbono e hidrogênio do tipo sp3 de estiramento. Além disso, este pico de sinal na faixa de aproximadamente 1.750 cm a menos 1 provavelmente diz respeito à carbonila do éster. E, enquanto isto, este sinal de aproximadamente 1.200 cm a menos 1 possivelmente foi gerado pelo grupo alcoxy do éster. De maneira muito superficial, podemos dizer que a ressonância magnética nuclear é um método de caracterização que submete a amostra a um grande campo eletromagnético. Este método mede a absorção eletromagnética do núcleo dos átomos, sua relação com os spins nucleares e sua interação com outros núcleos, como por exemplo o efeito de deslocamento químico, o efeito de blindagem e o efeito de acoplamento. Esse, em especial, ocorre quando os núcleos magnéticos de átomos vizinhos passam a interagir entre si, influenciando diretamente no espectro gerado. Em especial, analisam-se os núcleos de deutério e carbono 13. Então, analisando o espectro de ressonância magnética nuclear de deutério para o acetato de etila, temos que os hidrogênios de mesmo ambiente químico A estão acoplados aos hidrogênios de ambiente químico C. Portanto, no gráfico há a incidência de 4 picos próximo à região de 4 ppm. O mesmo vale para estes hidrogênios de ambiente químico C, que estão acoplados a este hidrogênio de ambiente químico A. Portanto, no gráfico há a incidência de 3 picos abaixo da região de 1,5 ppm, pois
Os hidrogênios de ambiente químico C são considerados como 1, que estão comparados a outros 2 de ambiente químico A, portanto 3. Para estes hidrogênios de ambiente químico B, forma-se apenas um único pico no espectro, próximo à região de 2 ppm. Isso porque não estão acoplados ou interagindo com outros núcleos de hidrogênios. E com relação ao deslocamento químico desses grupos de hidrogênios, percebe-se que quanto maior a proximidade às ligações de oxigênio desses grupos, maior será seu deslocamento químico aqui no espectro. E isso ocorre porque os átomos de oxigênio apresentam alta densidade eletrônica. Já para a ressonância magnética de carbono 13 do acetato de etila, o procedimento é um pouco mais simples, pois apenas se avalia o deslocamento químico delta de cada carbono 13. Desta forma, o carbono 3, que está numa região de maior densidade eletrônica por estar muito próximo aos dois oxigênios, apresenta maior delta de deslocamento químico, seguido então pelo carbono 1, pelo carbono 4 e pelo carbono 2. Agora eu vou falar para vocês a respeito dos resultados e a discussão desses resultados. Dentre eles, tivemos um desafio, né? Que o principal desafio que a gente teve durante a realização dessa síntese foi com relação à temperatura do ponto de ebulição. Como vocês podem ver aqui na imagem ao lado, foi difícil colocar o termômetro na posição ideal e manter a temperatura na temperatura ideal para que se realizasse essa síntese. Esse foi o principal desafio que tivemos. Outro problema decorrido foi atingir, conforme vocês podem ver aqui na imagem, o anel de bolhas dentro do tubo de Celli. Foi difícil verificar a temperatura e também identificar qual era o momento exato do ponto de ebulição. Aqui ao lado a gente tem o rendimento do nosso experimento, né? E como resultado final a gente obteve um rendimento aproximado de 45%. Depois de passar por esse desafio laboratorial, a gente conseguiu concluir que os ésteres eles são muito mais usuais do que a gente imaginava e que provavelmente a gente precisaria de algum método comprovatório para confirmar a hipótese de falha, né, devido ao ponto de ebulição encontrado não condizer com o esperado. E é isso aí, gente. Eu queria agradecer a atenção de todo mundo. Disseram muito obrigado. Boas férias. E é isso aí. Aqui tem as nossas referências.